All right. Well, good evening. Desculpa. Boa noite, pessoal. Okay. So, tonight we're going to be talking about something special. Então, hoje à noite a gente vai falar sobre uma coisa especial. We're going to be talking about worship. A gente vai falar sobre adoração. Okay? And what is the idea behind praise and worship? Why do we come together as the church to do this every single week? Então, qual é a ideia por trás do louvor e da adoração? Por que a gente se reúne como igreja toda semana para poder fazer isso? And we've been mentioning things about worship the last 2 weeks. E a gente já tem mencionado coisas sobre adoração nas últimas semanas. We've been talking about how worship should be a celebration. A gente tem falado sobre como o louvor tem que ser uma celebração. We come here as the church A gente vem aqui como igreja to celebrate Jesus. para celebrar Jesus. Okay? We want to celebrate everything he did for us. A gente quer celebrar tudo o que ele fez por nós. Okay, so we don't want to come here and be worried about the things we have going on next week. Então a gente não quer vir para cá preocupado com as coisas que a gente tem que fazer semana que vem. We don't want to worry about the stress that happened this last week. Ou com o estresse que teve na semana passada. We want to set those things aside and focus on Jesus to have a celebration. A gente quer deixar essas coisas de lado e focar em Jesus como a razão da nossa celebração. Okay, that's one of the reasons why we get together every week. Essa é uma das razões pelas quais a gente se reúne toda semana. To have corporal worship Para ter um louvor corporal, where we can celebrate together everything that Jesus does for us. onde juntos a gente pode celebrar tudo o que Jesus fez e faz por nós. Okay, now, one of the problems is that when we come here, like I said, we're very distracted sometimes. Mas um dos problemas que a gente tem quando a gente vem aqui, que a gente já falou, é que a gente fica distraído com alguma coisa às vezes. So we're here physically, Então a gente tá aqui fisicamente, but mentally we're far, far away. mas mentalmente a gente tá bem longe. And sometimes we're so worried about other things, it's like we don't even hear that the music's playing. Então algumas vezes a gente tá tão longe daqui que a gente nem ouve as músicas que estão tocando. And we're missing out on an opportunity to connect with God. E a gente tá deixando passar essa oportunidade de se conectar com Deus. Okay, now what do I mean by that? Então o que eu quero dizer com isso? Well, it starts off with this idea, this theological idea. Então começa com essa ideia teológica God is omnipresent. de que Deus é onipresente. Okay? God literally is everywhere. Deus literalmente está em todo lugar. One of the Psalms that talks about this is Psalm 139. Um dos salmos que fala sobre isso é o Salmo 139. And I'll read you just a small excerpt from this passage. E eu vou ler só um pedaço dessa passagem, um trecho dessa passagem. Okay? He says, where is it? Verse 7 through 10. Versículos... Sorry, there was no PowerPoint today. Desculpe, não teve nenhum PowerPoint hoje. I couldn't do it. Eu não consegui fazer. Salmo 139, do 7 ao 10. 10. Just read it. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. So here he's talking about there's nowhere that he can run from God. Então aqui ele está mostrando, está dizendo que não tem nenhum lugar para onde ele pode correr de Deus. He said, if I go to heaven, you're there. Se eu for para o céu, você está lá. If I go down to hell, you're there. Se eu for para o inferno, você está lá. If I try to flee to the farthest parts of the earth, to the sea, you're there. Se eu tentar fugir para a parte mais longe da terra, no mar, você está lá. Okay? There's nowhere that you can go away from God's presence. Não tem nenhum lugar para onde eu possa ir para fugir da presença de Deus. What does that mean to us? E o que isso significa para a gente? It means that God's here right now. Significa que Deus está aqui agora. He's here in the midst of us. Ele está aqui no meio de nós. Okay, now even more so, he said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there in their midst. E mais do que isso, ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Okay, and then Jesus says, and lo, I will be with you even until the end of the age. E ainda Jesus diz, e eis que estarei com vocês até o fim dos tempos, das eras, enfim. Okay, and then he gives us his Holy Spirit too. E também ele nos deu seu Espírito Santo. And the Holy Spirit dwells inside of us. E o Espírito Santo habita em nós. He's with us at all times, Ele está com a gente o tempo todo, even when we sin. mesmo quando a gente peca. And he sealed us to be our guarantee until the end of our time. E ele nos selou para ser a nossa garantia até o fim dos tempos. So man, you put all this stuff together, Então você junta tudo isso, God is here. Deus está aqui. Okay? And wherever you are, God is there. E aonde você estiver, Deus está lá. Okay, but talking specifically about worship.
Mas falando especificamente de adoração, God is here in our midst. Deus está aqui no nosso meio. Now, what happens, like I said, is when we're thinking about our meeting that we have with our boss tomorrow, E aí o que acontece aqui, como eu falei, quando a gente está aqui pensando na reunião que a gente tem com o chefe amanhã, thinking about the party that we're trying to plan for next week, ou da festa que eu tenho que planejar para a semana que vem, mentally, we're not here, mentalmente a gente não está aqui. and we miss out on experiencing His presence. E a gente perde em experimentar a presença dele. Okay? That's important. E isso é importante. We're meant to experience His A presence. gente deve experimentar a presença de Deus. Yeah, I've said this before. Christianity is like a coin. Eu já disse isso antes, o cristianismo é como uma moeda. Okay? A coin has two sides, Ela right? tem dois lados, certo? Okay. One side is the side that is extremely rational. It's very logical. Um lado é esse, então, que é extremamente racional e lógico. Okay? We want to study. A gente quer estudar, We want to a learn. gente quer aprender, We want to have wisdom. a gente quer ter sabedoria. Okay? This is where we get into the Bible study. E é aí que a gente entra no estudo bíblico. We want to look into the context of who wrote the book and why they wrote it and who they wrote it to. A gente quer entrar no contexto de quem escreveu aquele livro, para quem que ele escreveu. What is the original language saying in that O passage? que o idioma original estava dizendo naquela And passagem. so we get into the Greek, we get into the Hebrew. Então a gente vai até o grego, o hebraico. We want to study because we want to see what is God saying that we're supposed to do. A gente quer estudar porque a gente quer ver o que Deus estava dizendo que a gente deve fazer. And what is God like? E como é que Deus é? Okay, we have ideas about God that are completely wrong. A gente tem ideias sobre como Deus é que são completamente erradas. And then we read in the Bible and we say, whoa, well, that's not what I thought. Porque a gente lê a Bíblia e a gente vê, não é isso daqui que eu pensava. And so the Bible teaches us about who God is. Então a Bíblia nos ensina sobre quem Deus é. We have to have that logical side of the coin. A gente tem que ter esse lado lógico da And moeda. now, of course, there are some churches that don't seem to have that at all. E claro, tem igrejas que parece que não tem nada disso. They want to have a one-sided coin. Eles só querem um lado da I don't moeda. know, maybe they'd fold it in half or something. I don't know. Talvez dobrar a moeda no meio. sei lá Okay? como But fazer there isso. is no logical side. It's pure emotion. Porque daí não tem lado lógico, é só o da emoção. Okay? But then there are the churches that err on the other side. Mas aí tem igrejas que erram pro outro lado, And it's all logic. que é só It's lógica, all Bible study. é só estudo And bíblico. there's no experience of God. E não tem experiência com Deus. You don't feel the emotions. Você não sente You're not emoções, feeling His love. você não sente o amor, You're not feeling His peace. você não sente a paz. And these things are essential also for our faith. E essas coisas também são essenciais para a nossa fé. So that other side of the coin, I would call it the emotional side or perhaps the experiential side. Então, esse outro lado da moeda, talvez a gente pudesse chamar de o lado emocional ou o lado experimental, It's because we are going to experience the joy of God, porque a gente vai experimentar a alegria de Deus, experience the love of God, experimentar o amor de Deus, feel the goodness of God. sentir a bondade de Deus. Okay, now we have to have balance in this, right? Mas a gente tem que ter equilíbrio nisso, certo? The idea is that a coin are two sides that are equal. A ideia de uma moeda é que ela tem dois lados que são iguais. And of course, like I said, there are those churches that are just hyper emotional. Mas como eu já falei, a gente tem igrejas que são hiper emocionais They're doing things in their service that go against the Bible. e aí acabam fazendo coisas no culto que vão contra a Bíblia. And they don't care because it feels good. E eles não se importam porque o sentimento é bom. Okay, that's not right. E isso não tá certo. Okay, then there's the other side that they're so rational and so disciplined E o outro lado é tão racional e tão disciplinado that they never experience any of the love and the goodness of God. que eles nunca experimentam nada da bondade ou do amor de Deus. Theologically, they can explain it to you, no problem. Teologicamente, eles conseguem explicar sem problema. But on a personal level, they don't experience it. Mas num nível pessoal, eles não experimentam. What we want at Calvary Curitiba, we want a balance. E o que a gente quer na Calvary Curitiba é equilíbrio. We are going to always emphasize the teaching of the Word of God, A gente quer sempre enfatizar o ensino da palavra de Deus, but we want to have an experience with God every week. mas a gente quer ter uma experiência com Deus toda semana. We want to feel God's love, A gente quer sentir o amor de Deus, not just learn about it. não só aprender sobre ele. Okay? The whole idea of Christianity is that we have this personal relationship with God. E toda a ideia do cristianismo é que a gente tem esse relacionamento pessoal com Deus. Studying theology is not a personal relationship with God. Estudar teologia não é relacionamento pessoal com Deus. It can help you know God, Pode te ajudar a conhecer a Deus, but that's not it. mas não é isso. Okay? So you have to have that experience. Então você tem que ter outra In experiência. fact, there are actually theologians who are out there in the world E na verdade tem teólogos aí pelo mundo, who are PhDs and all sorts of things, PhDs e por aí vai,
And they know everything about the Bible, everything about God, Eles sabem tudo sobre a Bíblia, tudo sobre Deus, and they're not saved. mas não são salvos. They don't know Jesus. Eles não conhecem a And if Jesus. they were to die, they would go straight to hell. E se eles fossem morrer, seria ir direto para o inferno. It's like, well, how can that be? They know everything about God, Mas como assim? Eu ouvi tudo sobre Deus. but they don't know God Mas personally. eles não conhecem a Deus pessoalmente. Okay, so we have to have both, Então a right? gente tem que ter as duas coisas, certo? We have to have that balance. A gente tem que ter esse equilíbrio. So, how do we get that other side? Então como é que a gente vai a esse outro lado? Okay, we do a lot of studying of the Bible. A gente faz muito estudo da Bíblia. Okay, that's good. It's rational. Isso é bom, é We racional. learn what the wisdom of God is. A gente aprende onde está a sabedoria de We Deus. learn proper theology. A gente aprende teologia apropriada. But then to get that experiential side, Mas para chegar nesse lado experimental, that's more where we get into prayer and worship. é mais aonde a gente vai entrar para oração e adoração. It's where we're going to talk directly with God. É quando a gente vai falar diretamente com Deus. And hopefully we'll hear from Him E o que sometimes. se espera é ouvir dele às vezes. Okay, we're going to praise Him, A gente vai adorá-lo, worship Him. louvá-lo, And hopefully sometimes we're going to feel Him here in our midst. e o que a gente espera é poder senti-lo aqui no nosso meio. It might not happen every single week, Pode não acontecer toda semana, but if it never happens, there's something really wrong. mas se nunca acontece, tem algo bem errado. Okay, so we want to try and have that here in our worship. Então a gente quer tentar ter isso aqui na nossa adoração. Okay, so one of the things that I was thinking about was this book that I read years ago. Então, uma das coisas em que eu estava pensando era desse livro que eu li anos atrás. There was this monk whose name was Brother Lawrence. Teve esse monge cujo nome era Irmão Lawrence, Brother Lawrence. Okay, and he wrote this book called The Practice of the Presence of God. E ele escreveu esse livro que é The Practice of the Presence of God, que seria a prática da presença de Deus. Eu não achei em português, então não sei And qual é. basically what he was saying is, God is around me always. Então, basicamente o que ele está dizendo é Deus está ao meu redor o tempo todo. He's omnipresent. Ele é onipresente. So if he was doing his chores in the monastery, Então, se ele estava lá fazendo as atividades dele do monastério, God was there. Deus estava lá. If he was praying and seeking God, Se ele estava orando e buscando a Deus, God was there. Deus estava lá. If he was worshiping, God was there. Se ele estava adorando, Deus estava lá. If he was making food for everyone for lunch, Se ele God was still there. Se ele estava fazendo a comida para todo mundo no almoço, Deus estava ali. And so he found this incredible joy in practicing God's presence around him. E então ele encontrou essa alegria incrível de praticar a presença de Deus ali. He's like, God's here. Ele só pensava, ele só sabia, Deus And está he's aqui. like, hey God, let me wash these dishes with you. Ei, Deus, olha, deixa eu lavar essas vasilhas aqui com você. Hey God, this lunch is going to be awesome. We're making it together, right? Deus, olha, esse almoço aqui vai ficar incrível, a gente vai fazer junto, tá? And he said he never felt so much joy as when he was with the presence of God. E ele disse, olha, eu nunca senti tanta alegria como quando eu estava com a presença de Deus. Why is he any different than us? Por que ele era diferente da gente? Okay, same God, É o mesmo Deus, same Savior Jesus, o mesmo Salvador, Jesus. same Holy Spirit with him that's with us. O mesmo Espírito Santo dentro da gente também. Okay, so I think a lot of this comes through our knowledge of worship. Então, acho que muito disso vem do nosso conhecimento da adoração. And so I want to share with you some things that I shared actually years ago Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu compartilhei, na verdade, anos atrás, that are some of the words for praise and worship in the Hebrew and Greek. que são algumas das palavras para louvor e adoração no hebraico e no grego. These are the words directly from the Bible Essas são as palavras diretamente da Bíblia that describe how we should worship God. que descrevem como a gente deveria adorar a Deus. Okay, so let's take a look at these. Então, vamos dar uma olhadinha. Okay, now for starters, let me premise you with this. Mas antes disso, deixa eu só trazer uma premissa. I do not know how to speak Hebrew. Eu não sei como falar hebraico. Okay, I studied a little bit of Greek, Eu estudei um pouquinho de grego, but I know nothing about Hebrew. mas eu não sei nada sobre hebraico. So don't be a pronunciation snob, Então não seja um snob de pronúncia, because I don't know what I'm saying here. porque Okay. eu não sei o que eu tô dizendo. E esse é o tom. Eu não estudei nem o que ele estudou ainda, tá? Yeah. Okay, so let's try this. Então vamos tentar. Okay, so one word that we have in the Hebrew Então, for praise, Uma palavra que a gente tem no hebraico para louvor, I think it's todah. eu acho que é todá, Okay, this means a sacrifice of praise. que significa um sacrifício de louvor. It means praising God even though you don't feel like it. Significa louvar a Deus mesmo que você não queira. Okay, that's important for us, right? E isso é importante pra gente, Because tá? you come in, you're distracted, you got a meeting, you got stress, all these different things. Porque às vezes a gente vem e tá cansado, tá distraído, estressado, todas essas coisas. I don't feel like worshiping right now. Eu não quero louvar agora. Good, there's a word for you. It's tada, Tá, tem uma palavra pra você que é tadá. and it says do it anyway.
Então, louve assim mesmo. It's a sacrifice that you're making to God. É um sacrifício que você está fazendo para Deus. Okay? Another word, halal. Outra palavra, halal. This is a cool word. It means to make a show, É uma palavra bem legal. Ela significa fazer um show, uma apresentação, to make a celebration, fazer uma celebração, to make clamorous noise to the Lord. fazer um barulho de clamor para Deus. Okay? So, basically you're making noise for God, right? Basicamente é fazer barulho para Deus. And you're celebrating Him. E você está celebrando Ele. Okay? What happens when your team scores a goal or makes a touchdown or whatever it O is? que acontece quando o seu time vai lá e faz um gol, lá, seja lá o que for? You scream, Você grita. right? It's like, woo! É uhul! Okay? That's what we can do for God. É isso que a gente pode fazer para Deus. That's biblically a form of praise. Isso é biblicamente uma forma de louvor. Okay? Another word we hear is karar. Sorry. Karar. Yeah. Tá. Então, outra palavra que é carar, não sei. Enfim, essa palavra é carar. And so this means, sorry, I was waiting for you to finish. This means to dance or to whirl about for God. Quer dizer dançar ou girar para Deus. Yeah, so this is the famous passage where David was dancing before the Lord as they were bringing the Ark of the Covenant into Jerusalem. Ela tá naquela passagem famosa em que Davi tá ali, eles estão entrando com a Arca da Aliança em Jerusalém e Davi tá lá dançando. He's dancing for God. Ele tá lá dançando para Deus. But that's a form of praise. E essa é uma forma de louvor, Because it's dedicated to Him. porque é dedicada a Ele. Okay, now you can go to a club and dance for something else. Porque você pode ir para um clube e dançar para qualquer coisa. It's nothing to do with God, Não tem right? nada a ver com Deus, certo? Okay, but there's a situation going on in your heart that dedicates it to God, right? Mas tem essa situação no seu coração que dedica isso para Deus. Okay, now we don't have a lot of dancers here. Então a gente não tem muitos dançarinos aqui. If you feel like dancing, go in the back, okay? Mas se você quiser dançar, vai lá atrás. Okay? Otherwise, everyone's going to be staring at you dance and they're thinking, what's this guy doing? Porque senão vai ficar todo mundo olhando para você pensando, o que esse cara tá fazendo? Okay? But it's another form of praise. Mas é uma outra forma de adoração. Okay, another word is shabach. Outra palavra, shabach. Okay, it means to praise the Lord in a triumphal shout. Shout? Shout. Shout. Yeah. Okay. É louvar ao Senhor num grito, num brado triunfal. Okay, so again, yelling for God, like celebrating Him. Então, de novo, é gritar para Deus, é celebrar Ele. Okay, next word is zamar. Oi. Então, a próxima palavra, zamar. Okay, zamar means a song with music by instruments. Então, zamar significa uma música tocada por instrumentos. Yeah. É isso. So what do we have here? We have instruments that we play songs for us to praise God. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem instrumentos aqui que a gente usa para tocar músicas, para adorar a Deus. Okay, so there are some churches that don't believe in having instruments. Então, tem algumas igrejas que não acreditam em ter instrumentos. That's not biblical. Isso não é bíblico. Biblically speaking, we should have instruments at least sometimes. Falando biblicamente, a gente deve ter instrumentos, pelo menos algumas Okay, vezes. we like to have them all the time because they sound really good. A gente gosta de ter o tempo todo porque é gostoso de ouvir. Okay? Another word, takah. Então, outra palavra, tacar, It means to clap your hands in rejoicing. quer dizer aplaudir em alegria. Okay? You know, sometimes there's a song and after the song people just start clapping. Ah, tá. Por exemplo, quando tem uma música e depois da música as pessoas começam a aplaudir. Okay? They're not applauding, hopefully, for the band that's playing. Mas aí, pra Deus, a gente espera que eles não estejam aplaudindo pra banda. Okay, that's not the idea, right? Não é a ideia, Oh, certo? that was a pretty good show. I really appreciate you. Oh, nossa, que apresentação incrível. No, achei no, ótimo. it's like, man, God, you're awesome, yes. Não, é uau, Deus é incrível, isso. So clapping your hands is actually a way of praising God. Então, aplaudir é uma forma real de louvar a Deus. Okay, something we need to practice more here at Calvary. Uma coisa que a gente pode praticar mais aqui na Calvary. Okay, and then here's the last one here in Hebrew for praise is yada. Então, a última aqui em hebraico é yadá. It means to praise and worship the Lord with extended hands. Significa louvar e adorar o Senhor com as mãos estendidas. Okay, so when I became a Christian, Então, quando eu me tornei cristão, I got saved in this really, really, really traditional church. eu fui salvo nessa igreja muito, muito, muito tradicional. Okay, I mean really traditional. Porque muito tradicional. And you know, we didn't stand up, we didn't raise hands, you know, we just read hymns. Então, a gente não levantava, a gente não estendia as mãos, a gente só...
just sung hymns. A gente só cantava hinos. Okay? Nothing wrong with that. Nada de errado com isso. Okay? But that's what I learned. Mas tinha sido o que eu aprendi. Okay? Then I go off to college. Aí eu fui pra faculdade. I get involved with a group called Campus Crusade for Christ. Eu me envolvi com esse grupo chamado Cruzada Estudantil para Cristo. Okay? And there's this worship leader that became the worship leader of our group. E aí teve esse líder de louvor que se tornou o líder de louvor do nosso grupo. He grew up as a missionary kid Ele cresceu como uma criança missionária in São Paulo, Brazil. em São Paulo, Brasil. Man, he came from this really Pentecostal church. Ele veio dessa igreja bem pentecostal. And he's up there and he's leading the worship for this group. E aí ele estava lá liderando o louvor para esse grupo. Okay? And it was cool. He would like teach little things about worship from time to time. E era legal, porque ele conseguia ensinar algumas coisinhas sobre adoração de vez em quando. Just like a phrase or a statement. Só uma frase, só isso, uma And frase. he would say something like, Lord, we're standing to show you how much we love you. Tipo, Senhor, nós estamos de pé para mostrar o quanto nós te adoramos. You know what? Te amamos. You know what happened? Sabe o que aconteceu? I was offended by that. Eu fiquei ofendido por Because I was isso. sitting. Porque eu estava sentado. Like, what? I love God. Just because I'm sitting doesn't mean I don't love God. Não, eu tô sentado e não é só porque eu tô sentado que eu não amo a Deus. Okay? And then another time he's like, raise your hands to show your praise for God. E aí, num outro momento, ele dizia, levanta as mãos para mostrar sua adoração a Deus. And I was like, I don't know if I feel comfortable with that. E eu tava, não, mas eu não sei se eu tô confortável com isso, não. That seems kind of weird raising my hands. I don't like that. É meio esquisito levantar a mão, não curti. Okay? Now, later on, he actually taught on worship. He did a whole sermon on it. E aí, mais pra frente, ele realmente fez um sermão ensinando sobre adoração. And he started teaching about these words. E aí ele ficou ensinando essas palavras. And he's like, this word for praise actually means to raise your hands. E aí ele chegou nessa palavra e disse, olha, essa aqui isso realmente significa levantar as mãos. That's a form of praising God. É uma forma de louvar a Deus. And I was like, oh my Lord, I've been doing it all wrong. E eu fiquei do tipo, ai, Senhor, eu tava fazendo tudo errado. I didn't know that that's the way it's supposed to be. Eu não sabia que tinha que ser assim. But that's what the Bible's telling us. Mas é o que a Bíblia está nos ensinando. And actually, there's all sorts of passages that are telling us to do this. E na verdade tem vários tipos de passagem dizendo pra gente fazer isso. Okay, in the New Testament, 1 Timothy chapter 2, Então no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2, it talks about us lifting our hands in prayer. fala sobre nós levantarmos as mãos em oração. So that as we're praying, we're actually lifting our hands to God. Então a gente está orando e realmente levanta as mãos para Deus. Okay, now what I learned was you kind of sit and you put your head down and you cross your hands and you close your eyes and that's prayer. Que o que eu aprendi era você se ajoelha, você junta as mãos, abaixa a cabeça, fecha os olhos e ora. And they're saying is, stand up and raise your hands to the Lord. E ali está dizendo, levanta e estende as mãos para o Senhor. Okay, now one's not right and the other wrong. Tá, um dos dois não tá certo, o outro tá errado. Sei lá. Okay, they're both right. Os dois estão certos. But I never thought about raising my hands to the Lord in prayer. Mas eu nunca tinha pensado em erguer as minhas mãos em adoração. And then when Em oração. you read through the Psalms, E aí a gente também lê Salmos. you see all these different things. A gente vê todo tipo de coisa diferente. Okay, Psalm 63 verse 4, Salmo 63, versículo 4. the psalmist says this. O Salmo diz isso. It says, "Thus I will bless you Então eu te bendirei while I live. enquanto eu viver. I will lift up my hands in your name." Eu levantarei as minhas mãos ao seu nome. Okay, now this same worship leader, O mesmo líder de louvor. okay, he was like, "Let's raise our hands and bless the Lord." Ele dizia, vamos erguer nossas mãos e bendizer ao Senhor. And I was like, "What? Quê? What? We don't bless the Lord. Como assim bendizer ou He abençoar ao blesses Senhor? us." Ele que nos That's abençoa. so egotistical. Isso é... Egotistical. vocês estão tão egoístas. Like we have this power to bless God? A gente tem poder de abençoar a Deus. And then of course I read the Psalms. E aí, claro, eu fui lá ler o Salmo. And I was like, "Man, why am I keep opening my mouth?" E eu só pensei, cara, por que eu fico abrindo a boca? And it says it several times. E ele diz isso várias vezes. Okay, another example, Psalm 134, Então, outro exemplo, Salmo 134, verse 2. versículo 2. Lift up your hands in the sanctuary Levante as mãos no santuário and bless the Lord. e abençoe, bendiga ao Senhor. There's all sorts of passages that talk about this. Tem todo tipo de passagem falando isso. And all of a sudden I had to change my idea about what worship was. E aí, de repente, eu tive que mudar a minha ideia do que era adoração. Man, I think I need to start using different parts of my body to worship God. Eu tive que pensar que eu realmente vou ter que usar diferentes partes do meu corpo para louvar a Deus. Okay, now, there's also a few other words that are just specifically for worship in the Hebrew. Então, tem algumas outras palavras que são específicas para adoração no hebraico. Okay, one word,
barak, barak, it means to bless by bowing down. significa bem dizer, abençoar por se prostrar. Okay? So, no, se ajoelhar. Se ajoelhar. Okay. You said se Prostrar. prostrar. Okay. It's about the same. Okay. So, it means literally you get down on your knees to bless God. Quer dizer, literalmente se ajoelhar para bendizer a Deus. The worship involves your body posture. Essa adoração envolve a sua postura corporal. Okay? Then there's another word which is shakah, I think, Tem outra palavra que é shakah. which means to worship by prostrating yourself. Ok. Quer dizer adorar por se prostrar. Sorry. So, Prostrar mesmo, baixar a cabeça e tudo. okay, so when I thought about that, it was kind of weird Quando eu tava pensando nisso era estranho, because I was thinking about, like, you guys know Indiana Jones and the Temple of Doom? sabe que eu tava pensando Indiana Jones e o Templo da Perdição. Okay, and Indiana Jones, he creeps into this place and there's this weird pagan worship going on. Tem o Indiana Jones, ele vai lá, se arrasta até um templo pagão. And all these guys are in there and they're bowing down, literally on the ground. E aí tem esses caras se prostrando lá, indo até o chão. And then they're worshiping. Estão lá adorando. And it's like, well, that's weird. That's some weird pagan thing. Ah, não, isso aí é estranho, isso aí é um tipo de coisa pagã. But what the Bible's telling us is actually laying prostrate on the ground, on your belly. Mas o que a Bíblia está dizendo é realmente deitar mesmo. Ok. Deitar mesmo no chão, com a barriga no chão. Is a form of worship. E isso daí é uma forma de adoração. Okay? You guys can see these words are really involving our whole body, not just our voices. Então dá pra ver formas de adoração que realmente envolvem o nosso corpo e não só as vozes. Okay, now, when we get into the Greek, it's very similar. E aí quando a gente vai pro grego é bem similar. Okay, now there's all sorts of words for singing in the Greek. Tem vários tipos de palavra para cantar no grego. Singing songs of praise, Tem cantar músicas de louvor, singing hymns, cantar hinos, singing spiritual songs. cantar cânticos Okay, espirituais. bunch of words for that. Várias palavras para isso. We do that. E a gente faz Okay? isso. Praise God. Glória a Deus. Okay? Then there's a word which talks about, it's the word, I think it's pronounced salmos. E aí tem essa palavra que eu acho que se pronuncia salmos. Okay? Which is not a psalm. Não é um salmo, Okay? But what it means is striking or playing chords on an instrument in praise. que quer dizer bater ou tocar cordas em louvor. Okay? So, again, it gets back into instruments being involved in the worship. Então, de novo, volta para instrumentos envolvidos na adoração. Okay? That's good. We're doing that. Isso é legal, a gente está fazendo. And then there's the main word for worship. E aí tem a palavra principal para adoração, It's the word proskuneo. que é a palavra proskeneo, Okay? Proskuneo means to prostrate oneself in worship. que quer dizer se prostrar em adoração. And it talks about a closeness and intimacy that comes with that. E também se refere à proximidade, à intimidade que vem com isso. Because you're not going to bow yourself to something you don't understand, Porque right? você não vai se curvar para alguém que você não conhece, certo? But you're going to bow down to someone who you know. Mas você vai se prostrar para alguém que você conhece. Okay, the story of Jesus walking on water. Então tem a história de Jesus andando sobre as águas. Okay, the disciples are in a boat. They're in the middle of the Sea of Galilee. Os discípulos estão lá num barco no meio do mar na Galileia. Jesus comes walking out on the water to them. Jesus vem andando sobre as águas até eles. They freak out, Eles piram. and he says, "No, don't worry, it's me." E ele diz, não se preocupem, sou eu. And Peter steps up and says, "Lord, if it's you, let me walk on the water to you." E aí Pedro diz, Senhor, se é você, então deixa eu andar nas águas até você. He says, "Come." E ele diz, vem. Peter walks in the water, Pedro anda sobre as walks águas. all the way to Jesus, Anda até lá perto de Jesus. and then looks around, starts doubting, Aí ele olha em volta, fica com dúvida, starts to sink. começa a afundar. Jesus rescues him. Jesus levanta They ele. walk back into the boat, Eles andam de volta até o and barco. what happens? E aí o que acontece? It says the disciples worshipped him. Diz que os discípulos o adoraram. Proskuneo. Proskeneo. They bowed down, prostrate before him. Eles se curvaram prostrados diante dele. This is really important because this shows that Jesus is God. E isso é muito importante porque isso mostra que Jesus é Deus. Because no one is worthy of worship like this except for God. Porque ninguém é digno de receber adoração assim, exceto Deus. But they not only do it, but Jesus accepts it. Porque não só também eles fazem, mas Jesus também aceita. Okay? Whereas we see angels having the same thing happen to them twice in the Bible. Porque a gente também, na Bíblia, a gente vê duas
muitas vezes anjos recebendo a mesma situação, and the angels say, no, don't worship me, worship God. e os anjos dizem, não me adore, adore a Deus. Okay? There's no way that Jesus could receive worship without being God. Então, não tem nenhuma forma de Jesus ter recebido a adoração sem ser Deus. These guys were worshiping him, proskuneo, bowing themselves, prostrating on the ground. Então, esses caras estão lá adorando a Jesus, prosqueneu, prostrados no chão. Okay, so these are all these words that we have in the Bible. Então, essas são todas as palavras que a gente tem na Bíblia. You can see we do some of them, Então, a gente consegue ver, a gente faz algumas. but there's a lot that has to do with our posture. Mas tem muita coisa que se refere à nossa postura. It has to do with all of our body, not just our voices. E se referem também a todo o nosso corpo, não só as nossas vozes. And amen to that for some of us who don't have the best voices, right? Amém a isso para alguns de nós que não têm a melhor voz. Okay, so how do we do this? Então, mas como a gente faz isso? We want to start putting this into A practice. gente quer começar a colocar isso em prática. I know that after I eat, I sit in a certain position, kind of laying back, right? Eu sei que depois que eu como, eu sento numa certa posição meio que reclinado. It's a position of digestion, É uma posição de digestão, of relaxation. de relaxamento. Sometimes after church on Sunday night, I get in the same position and just fall asleep on the couch. Às vezes, também, depois do culto no domingo, eu durmo no sofá da mesma forma, na mesma Okay. posição. When I'm in that position, it's kind of hard to have a connection with God E quando eu tô nessa posição, é um pouco difícil ter uma conexão com Deus, because I'm relaxing. porque eu tô relaxando. But I've noticed that when I lay on my stomach prostrate, E aí, sabendo disso, eu deito de barriga para baixo, I notice that I seem to have a better connection with God. eu noto que eu começo a ter uma conexão melhor com Deus. My prayer times are deeper. Os meus tempos de oração são My melhores. time of worship is more meaningful. O meu tempo de adoração é mais profundo, mais And so significativo. what I'm seeing is that my position, my posture, my body affects my relationship with God. E o que eu vi é que a minha postura, a posição do meu corpo afeta o meu relacionamento com Deus. And that's what we're seeing biblically. E é o que a gente vê biblicamente. Okay, now what happens is we come in and we maybe don't feel like worshiping. E o que acontece é que às vezes a gente vem e a gente não tá muito afim de adorar. And so it's like, well, I don't want to worship. I'm not raising my hands to the Lord. Não, eu não quero, eu não vou levantar a mão para Deus. And when you see someone who's really raising their hands and celebrating God, E aí quando a gente vê essas pessoas realmente levantando bem alto as mãos para Deus, either they're crazy ou eles são malucos, or they're having this amazing moment with God. ou eles estão tendo esse momento incrível com Deus. Okay? That's not necessarily true. Isso não é necessariamente verdade. Okay? What happens is we are told that raising your hand is praising God. Porque o que acontece é que a gente aprende que levantar as mãos é adorar a Deus. It's not the sign that you're having intimacy with God. Não é o sinal de que você está tendo intimidade com And Deus. that's where we get confused today. É aí que a gente se confunde. That we can literally just come in, not feel anything, Porque a gente pode literalmente vir aqui e não sentir nada and raise our hands in obedience to praise God. e levantar as mãos em obediência à palavra e ao louvor a Deus. It's almost like a statement saying, God, I'm not doing well, but please come and minister to me. É quase como se a gente estivesse afirmando, Deus, olha, eu tô aqui, eu não tô me sentindo bem, mas eu tô aqui, recebe a minha adoração. When I'm doing really bad, that's when I lay down on something or I get down on my knees. E se eu estiver me sentindo muito mal, é quando ou eu me ajoelho, ou eu me prostro. Not because I'm feeling so in love with God, Não porque eu esteja sentindo apaixonado por Deus, but because I know that's going to help me get closer to God. mas porque eu sei que isso vai me ajudar a me aproximar mais de Deus. You see, what happens is there are people in this world who live by emotions. Então, o que acontece é que às vezes as pessoas vivem por emoções. Okay? Very emotional, they're up and down, they're all around. Tem gente muito emotiva que é emoção pra todo lado. Okay? I'll be honest with you. It's a very poor, very foolish way to live. E eu vou dizer, é uma forma bem pobre e bem tola de viver. Okay? You do not want to live by emotions. Você não quer viver só por emoção. People make horrible decisions in their life when they make an emotional decision. Pessoas tomam decisões horríveis na vida quando elas tomam só emotivamente. So, we have to be rational when we make decisions. Então a gente tem que ser racional quando a gente toma decisões. Okay, so we're not coming into worship trying to live by our emotions. Então a gente não quer vir para adoração tentando viver por emoção. Because if we do that, we'll never raise our hands, we'll never bow down before God. Porque aí, se for isso, a gente nunca vai levantar a mão, nunca vai se prostrar, But nada. what we want to do is logically
use our bodies like the Bible's telling us to. O que a gente quer fazer é, logicamente, usar os nossos corpos como a Bíblia nos ensina, Raise our hands, levantar as nossas mãos, bow ourselves down, nos prostrarmos, clap our hands, aplaudir, shout to the Lord, gritar para o Senhor and allow God to work the emotions in us as a result of that. e permitir que Deus trabalhe as emoções em nós como resultado disso. Literally to come in and say, God, I'm not doing good, and get down on our knees and raise our hands up and say, God, come and speak to me. Literalmente é chegar para Deus dizendo, Deus, eu não tô bem, eu tô me prostrando aqui, levantando as minhas mãos, vem e fala You see, comigo. the emotions will come as a result of your acting. Então você vê que as emoções vão chegar como resultado da sua ação. You're not acting based upon your feelings. E não você agir baseado na sua emoção. This is a big, big difference. É uma diferença completa. And this will change the way you worship. E isso vai mudar o jeito que você adora. Okay. We want to come in as Calvary and we want to grow in worship. Então a gente quer vir aqui na Calvary e crescer em adoração. Because we want every single one of you to come in here and experience God every Sunday. Porque a gente quer que cada um de nós aqui experimente Deus todo domingo. But this is not dependent upon the worship band. E só que isso não depende do grupo de louvor. It's not dependent upon the number of people that are here. Não depende do número de pessoas que estiver aqui. It's only dependent upon you. Só depende de você. That's it. E é isso. So that's really good. Isso é muito bom. Because what it means is you can control your intimacy with God. Porque o que isso significa é que você pode controlar a sua intimidade You com can Deus. say, God, I want more intimacy with you. Você pode dizer, Deus, eu quero mais intimidade. I want to feel your peace Eu quero today. sentir a sua paz. Man, I tell you what, I had a really tough week this week. Eu vou dizer pra vocês, eu tive uma semana bem difícil. And I woke up this morning, I'm not feeling good. Eu acordei hoje de manhã, não tava bem. And I just said, God, I need you today. I cannot go and do church today like this. E eu disse, Deus, eu preciso de você hoje. Eu não consigo, não posso ir pra igreja dessa forma. And of course, I've been studying all this. E claro, eu tava estudando tudo isso aqui. And so I'm just like, let's do this. E aí eu tava, tá bom, vamos I fazer. just close my eyes. Fechei meus olhos, I just raise my hands. levantei as minhas mãos. I'm just like, God, come and meet with me. E eu só disse, Deus, vem e se encontra comigo. Take this, take that, take this other stress. Tira isso, tira aquilo, aquele outro I estresse. started trying to think of any sin, any bad thing in my head. Comecei a pensar em algum pecado, alguma coisa ruim na minha God, cabeça. forgive me for this. Deus, me perdoa por isso. Oh, I think I got irritated there. Forgive me that. Ah, tem aquilo lá, me perdoa daquilo. And I'm just trying to get my heart right with God. Só tentando acertar o meu coração com Deus. Man, God came and met with me in an amazing way. E Deus veio e se encontrou comigo de uma forma I incrível. felt the peace of God come over me. Eu senti a paz de Deus vir sobre mim. And I came to church like it was like a whole jump up from what I was feeling when I woke up. E eu Whole tive... step up. E eu vim pra cá completamente diferente, como se tivesse um salto de diferença de como eu tava quando eu acordei. Okay? Still wasn't feeling well this afternoon. Então, ainda não tava me sentindo bem essa manhã. But I come in here this afternoon. Ah, essa tarde, desculpa. Okay? And I just try to do the same thing. E eu só fui fazer a mesma coisa. Okay? We're going to have prayer time. Let's pray. Lord, help me. Eu tenho esse tempo de oração, então Deus vem, me ajuda. And God comes and he starts to minister. E ele vem e começa a ministrar. That's what we need. É disso que a gente precisa. Okay? That's what we need as a church. That's what we need as individuals. É disso que a gente precisa como igreja e como indivíduos. Okay, so this is what we're talking about. Então é disso que a gente está falando. Our worship here at Calvary, we want to go deeper. A nossa adoração aqui na Calvary, a gente quer que ela seja mais We profunda. want to experience God as he's here in our midst. A gente quer experimentar a Deus porque Ele está aqui no nosso meio. Okay? And we want to do the things that the Bible says to do. E a gente quer fazer as coisas que a Bíblia diz pra gente fazer. It's called obedience. Se chama obediência. Okay? So if the Bible says, hey, raise your hand and praise God. Então, se a Bíblia diz, levanta as mãos e adora a Deus, Man, let's raise our hands and praise God. gente, vamos levantar as mãos e Okay? adorar a Deus. Don't be that guy that puts his hands in his pocket and says, I am not pulling my hands out of my pockets. Não seja aquele cara que bota a mão no bolso e fala, não, vou tirar. That's not biblical. Isso não é bíblico. Biblical is raise your hands. Bíblico é, levante suas Okay, now mãos. you don't have to raise your hands all the time, every song. Don't do that. Você não precisa levantar sua mão o tempo todo, Your toda a shoulders are going to música. get tired, right? Seu ombro vai cansar. Okay? You don't need to clap after every single song. Você não precisa aplaudir depois de cada música. Okay? It's okay. Tudo bem. But we need to do it A sometimes. gente precisa fazer isso às Okay? We need vezes. to do it more than what we're doing. A gente precisa fazer mais do que a gente faz. We need to have some times where we just shout to the A Lord. gente precisa ter, em alguns momentos, que a gente
grite ao Senhor. Okay, now we're going to need the worship team to help lead us in that. Então, a gente vai precisar que o grupo de louvor nos lidere Because nisso. we don't want these guys singing the chorus of this beautiful song, Porque a gente não quer que esses caras estão aqui cantando o coro, o refrão dessa música linda, and you're screaming at the top of your lungs. e aí você grita com todo o seu fôlego. Okay, that's going to create chaos, right? Isso vai criar um caos. Okay, but we're gonna talk about that with the worship team, Então, a gente vai conversar sobre isso também com o grupo de louvor. and we're gonna try to lead the church to do the things that the Bible tells us to do. E a gente vai tentar liderar a igreja para fazer as coisas que a Bíblia ensina que a gente faça. Isn't that what we're all about here at Calvary? Não é por isso que a gente está aqui na Calvary? Studying the Bible, Estudando a Bíblia, doing what it says. fazendo o que ela diz. Okay, well, then that means we've got to change our worship a little bit, right? Então, isso significa que a gente tem que mudar a nossa adoração, pelo menos um pouquinho. Okay, now I want to say this: our worship is not bad. Então, eu quero dizer isso, o nosso louvor não é ruim. It's pretty good, actually. É muito bom, na But verdade. I think that we need to go deeper Mas eu acho que a gente tem que ir mais fundo, as a church, as individuals. como igreja e como And indivíduos. it's not based upon our feelings. Não é baseado nas nossas emoções, nossos So sentimentos. we've got to obey and then let the feelings come to us. Então a gente tem que obedecer e deixar esses sentimentos Okay? virem. So let's think about this. Let's use our bodies Então vamos pensar nisso, vamos usar os nossos corpos without distracting everybody from Jesus. sem distrair todo mundo de Jesus. Okay, you have to say that, right? A gente tem que dizer isso, certo? Because some people are going to stand up front and start breakdancing on the floor or something. Porque de repente vem alguém aqui na frente e começa a dançar break And then aqui, sei lá. everybody stops praising and they're all watching the guy dance. E aí todo mundo para a adoração e vai assistir o And cara then it's dançando like, break. where's Jesus in that? No one's praising him anymore. Então aí nessa hora não tem mais Jesus, ninguém tá louvando ele Okay? mais. So we want to not attract attention to ourselves, Então a gente não quer atrair a atenção pra gente, but we want to express with our bodies our praise and mas a worship. gente quer expressar com os nossos corpos o nosso louvor e adoração. Okay? So, right now we're going to have another time of worship. Então agora a gente vai ter um outro momento de adoração And we have communion in the back. e a gente tem a ceia lá atrás. So if you have received Jesus Christ as your personal Lord and Savior, Então se você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, you can go in the back and remember the body and the blood of Jesus that was sacrificed for you. você pode ir lá atrás e lembrar do corpo e do sangue de Jesus que foi esse sacrifício por você. And that will be part of your worship. E isso vai ser parte da sua adoração. Okay? And then we'll use our bodies and our voices and our instruments as well. E aí a gente também vai usar os nossos corpos, nossas vozes, nossos instrumentos. Okay, but let's stand and let's try this and let's praise the Lord. Então vamos levantar, vamos tentar isso, vamos adorar ao Senhor.